Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora neste vídeo conhecer um novo relato deste livro. Um relato, sem dúvida nenhuma, incomum, de um livro incomum. Na realidade, um excelente livro, invulgar mesmo. Livro chamado Saúde Mental, escrito pelo médico psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo. Relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita. Olha só. E deste livro, eu já trouxe aqui alguns capítulos, algumas histórias, relatos que nós meditamos, importantíssimos, que nos apresentaram muitas lições. Agora, portanto, um novo capítulo. O 19, título, Recíproca Influenciação. Um influenciando o outro e vice-versa. E aqui nos é apresentada a questão do pensamento, a influenciação pelo pensamento. E a gente volta então em René Descartes. Penso, logo existo. Se eu existo, eu penso. Se eu penso, eu existo. Portanto, o pensamento é um atributo da vida. Mas o pensamento, para existir, precisa estar atrelado à inteligência. Não há pensamento onde não há inteligência. Há pensamento onde há inteligência. Essas duas vias caminham juntas, pensamento e inteligência. Eu penso, eu tenho inteligência. Você está pensando agora. Você é um ser pensante, você tem inteligência. Alguns dizem, penso, logo desisto. Também tem inteligência, mesmo desistindo. Aqui não, aqui a gente pensa e existe sem desistir. Então você pensa, eu penso, o cachorrinho pensa, o passarinho pensa. A ave pensa, a cobra pensa. A planta não pensa, porque ela não tem a inteligência ainda. Mas tem o princípio vital ali. Quem nos diz isso não sou eu. Aqui, ó, Evangelho segundo, Livro dos Espíritos, questão 71, questão 72, nós temos a inteligência e o instinto, que a gente pode consultar daqui a pouco. Mas antes da gente adentrar a esses livros e desenvolver, porque aqui nós vamos, além do livro Saúde Mental e Livro dos Espíritos, vamos no livro nos domínios da mediunidade. Também aqui, muito material para a gente pensar. Antes então, vamos aqui, ó, dicionário básico, né? E perguntemos ao dicionário, o que é pensamento? Você pensa, eu penso. Então, o que significa pensar? Pensar é combinar ideias. Pensar é raciocinar, refletir. O que a gente faz agora. Pensar é meditar. O que a gente faz. Julgar, supor, estar preocupado, cogitar. Opinião, tino, prudência. Então, pensar é combinar ideias, raciocinar, meditar, refletir. Mas o que é o pensamento? Pensar é combinar ideias, raciocinar, meditar, refletir. E o que é o pensamento? Pensamento. Ato ou faculdade de pensar. Ato do espírito ou operação da inteligência. Perfeito. Espírito pensa, espírito tem inteligência. Quando ele vai se desenvolvendo, vencendo algumas etapas. No princípio, o espírito é simples e ignorante, onde a inteligência e o pensamento não estão ainda, melhor dizendo, desenvolvidos. Esse atributo ainda não pertence à ignorância inicial da caminhada do espírito.
da caminhada espiritual. Com o progredir, a inteligência se desenvolve junto do pensamento. Duas vias de uma mesma caminhada, de um mesmo desenvolvimento. Onde há inteligência, há o pensamento. Se eu estiver no plano físico, estarei com a minha inteligência, com o meu pensamento. Quando eu desencarno e vou, ascendo ao plano espiritual, lá estarei com a minha inteligência, com os meus pensamentos. O tipo de pensamento será sempre o tipo de pensamento que eu escolho. E a minha inteligência será sempre a mesma. Não haverá um salto, uma mudança, um ganho de inteligência quando eu desencarno, quando eu deixo o plano material. Se minha inteligência é rasa, espiritualmente estarei com a mesma inteligência rasa onde quer que eu esteja. Então ele diz aqui, ato do espírito, dicionário, hein? Ou operação da inteligência. É a mesma coisa. Sem inteligência, sem pensamento. Com inteligência, com pensamento. Ele diz ainda que a ideia, recordação, lembrança, modo de pensar, etc. Mas são questões menores. Para nós, importante é isso. Ato do espírito, operação da inteligência. Então, se eu penso, eu já sou inteligente. Eu já avancei perante as primeiras caminhadas espirituais. Por quê? A gente volta aqui. No Livro dos Espíritos, questão 71, onde está colocado o seguinte. A inteligência é um atributo do princípio vital? O que é o princípio vital? O princípio vital é o início da caminhada espiritual. É quando a gente é criado. O espírito é criado a partir do princípio vital. O princípio vital é o que nós temos dentro de nós, que, entre aspas, é a vida. Então, a inteligência é um atributo desse início, desse comecinho, dessa fagulha, desse start, dessa faísca. Resposta: não. A inteligência não é um atributo do princípio vital. Porque as plantas vivem e não pensam. Na planta há o princípio vital, porque ela está em evolução. A plantinha vai evoluir. A vida existe ali, o princípio vital, mas não a inteligência. Tem apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. A inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência. No caso da plantinha. A inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. Então, a inteligência, ela crava uma mudança evolutiva. Olha que importante isso. A inteligência é um marco. Quando a inteligência se desenvolve, significa que ali já há um pensamento. E aquele que pensa num primeiro momento já não é mais apenas matéria. Deixou de ser apenas uma matéria, o princípio vital. Já alçou um degrau evolutivo importantíssimo. Já pensa. Como os macacos pensam, o leão pensa. Todos esses já venceram a etapa vegetal, quando eram princípios vitais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Depois ele vai dizer aqui qual é a fonte da inteligência. Já o dissemos, a inteligência universal. É importante dar uma lida aqui para que a gente vá aprendendo sobre o que nós somos. A questão é essa, tá? Quem nós somos? Precisamos responder a essa pergunta. Bom, vamos aqui ao relato em si. Já entendemos coisas importantíssimas. Vejamos. Foi hospitalizado aos meus cuidados um paciente de 49 anos, analfabeto e solteiro.
Não significa que ele não tem inteligência nem pensamento, mesmo sendo analfabeto. Ele só não tem o conhecimento das letras, mas ele pensa e ele raciocina. Era portador de deficiência mental grave. Possuía bom porte físico e uma idade mental de 2 anos aproximadamente. Quero fazer uma pergunta a você agora. Esse homem, portador de deficiência mental grave, que se apresenta lá no hospital, se ele desencarna, essa deficiência mental grave continua? O que você me diz? Sim ou não? A pessoa tem um problema mental gravíssimo, no caso deficiência, e desencarnou. Desperta como? No plano espiritual. Continuará a ter a mentalidade de uma criança de 2 anos? Não. Não terá. Num primeiro instante, nas primeiras horas, talvez numa primeira semana, ele mantém ainda o condicionamento, porque ele vem há 49 anos com esse problema de deficiência mental grave. Então, não vai mudar de uma hora para outra. Talvez algumas horas, uns dias, umas semanas, quiçá alguns meses. Mas essa questão aqui da deficiência cessa. Vai cessar. Porque a deficiência mental, isso para qualquer pessoa, ela serve como um expurgo no qual aquele homem ou aquela mulher passa por um momento de reparação e de resgate. A gente pode comparar com o seguinte: peguemos um musicista, um violonista, um pianista ou uma pianista, e vamos oferecer a esses músicos um instrumento quebrado. Um piano com teclas faltando, desafinado, que ele vai tentar ali tocar e pouquíssimo vai dar certo, porque vai tocar porque não vai dar certo. O instrumento está quebrado, está danificado. O violonista pega o violino e o violino não vai dar as notas, que ele deseja imprimir ao instrumento. O instrumento é deficiente. Não é o violonista o problema, é o instrumento o problema. Aqui é a mesma coisa. O espírito não tem deficiência. Quando ele reencarna, o aparelho vem com dificuldades, vem com travas, vem com questões necessárias a ele, e ele não consegue imprimir ao aparelho físico, no caso o corpo, no caso o cérebro, no caso o equipamento cerebral dele, não consegue imprimir o que ele desejaria imprimir. Então ele tem dificuldade de se expressar. Desencarna. Passa um tempo, ele vai se expressar naturalmente, deixando para trás a questão da deficiência. É importante a gente entender isso, porque há uma distinção entre o espírito, que é um espírito que detém a inteligência, o pensamento, o raciocínio claro, e o corpo, que não oferece a ele a total capacidade para ele se expressar. Por isso que aqui ele tem essa questão. É diminuída a possibilidade dele ter plenamente o raciocínio mental. Isso é importante a gente deixar claro. Ele era bonito fisicamente. Sua família possuía muitos militares, olha só. Dentre eles, seu irmão gêmeo, que era coronel. A sua mãe era uma mulher que trazia os traços fisionômicos da preocupação. Tinha só os 2 filhos. Um era independente, casado, e o outro era totalmente dependente. Mais um ponto para a gente parar aqui um pouquinho. Nascem os 2 gêmeos. E a gente já estudou aqui no canal a questão dos espíritos afins, que se atraem
ou que se odeiam e também se atraem. Daí surge a questão dos gêmeos. O que explica a questão da proximidade desses espíritos é a afinidade positiva ou negativa. Aqui, eles nascem os dois ao mesmo tempo, gêmeos. Um com sua capacidade plena para se desenvolver. O outro com a capacidade reduzida que vai retê-lo, ele não vai conseguir se desenvolver. Por que eles nasceram juntos? Porque eles se atraíram. Um atraiu o outro. E eles juntos mergulharam na reencarnação. Eles se amam ou se odeiam? Não sei. O texto não fala. A gente precisaria investigar isso. Mas não dá para cravar aqui. Se eles se adoram, se gostam, se simpatizam ou se odeiam. Porque o ódio também atrai junta e muitos reencarnam juntos pelo ódio. Que um sente pelo outro. Então aqui a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que eles se atraíram mutuamente. A gente já estudou isso. A mãe, então, apresenta preocupação. Foi internado porque estava agitado, inquieto, falando muito e depressa. Não era agressivo. Às vezes, em crise, trombava na mãe, o que era um risco, pois ela já era idosa, embora fosse forte fisicamente. Não conseguindo contê-lo, foram forçados a interná-lo, o que faziam a contragosto. Então ele não foi colocado lá porque ele estava numa crise agressiva. A crise dele estava num outro tom, num outro nível. Estava muito agitado, muito inquieto. Na impossibilidade de permanecer com ele no apartamento, a mãe ficava rondando o pátio externo do hospital, angustiada, querendo saber notícias do filho. Sempre me aguardava na saída do hospital para passar recomendações. Portanto, uma mãe zelosa, uma mãe cuidadora, uma mãe que queria ali o bem do filho. Também é importante a gente entender isso. A mãe, então, que ama seu filho. Estava ela nitidamente agitada internamente. Tinha artrose nos joelhos, ficava andando de um lado para o outro, mesmo com muitas dores. Nas entrevistas com ela, foi-me contado a sua história com o filho. Informava que toda vez que ia morrer ou adoecer gravemente, alguém da família, o paciente começava a falar daquela pessoa. Olha que interessante. Quando alguém ia desencarnar ou gravemente ficava doente, o filho deficiente da mente começava a falar daquela pessoa. Ele não tinha contato, não sabia o que estava acontecendo. Mas de uma maneira intuitiva, ou melhor, mediúnica, ele já começava a comentar algo sobre a pessoa. Mesmo isso se a conhecesse superficialmente e que eles já ficavam preocupados. Quando ele começava a falar, eles já entendiam. Alguma coisa aí está acontecendo. Sabiam que alguma coisa iria acontecer com a pessoa. A crise atual deu-se porque o paciente, estando bem em casa, passou a ficar inquieto e a falar em um tio paterno que morava no interior de São Paulo, com o qual tinha pouco contato. Foi isso que o gatilho que disparou a inquietude do rapaz. Ele gritava o nome do tio. Falava em um carro do modelo Ford Del Rey. É um carro já antigo. A família não sabia do que ele estava falando. Resolveram telefonar para a casa do tio e receberam a notícia de que ele havia sofrido um infarto do miocárdio dentro do carro quando voltava do trabalho para casa.
Coincidência? Não. O carro que ele tinha era um modelo Ford Del Rey, exatamente como o rapaz falava. Fatos como esses eram corriqueiros na vida do paciente. Depois de tornar-se adulto, ficava agitado, inquieto, falando muito depressa quando acontecia alguma coisa grave na família. Aquele era o motivo pelo qual eles resolveram buscar ajuda da psiquiatria. A mãe queixava-se de muito cansaço mental. Atenção aqui. A mãe queixava-se de muito cansaço mental, pois perdera a privacidade psíquica. E aqui o relato se torna mais incomum ainda. Tudo o que pensava, o filho repetia e cobrava dela. O filho conseguia fazer uma leitura dos pensamentos da mãe. Algo incomum, mas está aqui. Um relato médico de um psiquiatra. Assim eram constantes os conflitos porque ele queria a realização do que ela pensava no momento em que ela pensava. Veja que loucura isso. Ele conseguia captar mediunicamente, de maneira mediúnica, o que ela pensava. Ele lia o pensamento, ele identificava o que ela pensava e aquilo causava um conflito. Porque é lógico. Ele identificava que ela estava pensando em fazer comida, na hora ele queria comer. Lembrando que a idade mental dele era de 2 anos. Então, era uma criança que, numa confusão mental gigantesca, vivia essa situação que é angustiante. Né? Dessa maneira, passou a ser difícil planejar qualquer coisa com ele, pois ele logo queria fazer. Ela chegou a me pedir que, se possível, eu evitasse dar a ele determinados remédios, porque ela não suportava o efeito da medicação. Olha só. A ligação entre eles era tão forte, ou talvez estejam ainda por aí, que ela ressentia da medicação que ele tomava. E ele lia e se conectava aos pensamentos da mãe. Como diz o título, recíproca influenciação. A ligação entre os dois era tremenda, ou é tremenda. Ou melhor dizendo, dos 3, né? Porque tem um irmão aí que é gêmeo. E que também faz parte desse triângulo aí, desses 3 espíritos. Que histórias não estão por trás da história desses 3? Que relatos, que vivências se arranjaram, foi um arranjo todo esse, para dar no que deu. Irmãos gêmeos, um com deficiência, que lia um pensamento da mãe, a mãe que ressentia do que o filho sentia. Uma coisa absolutamente invulgar, né? Fiquei sem entender de início o que ela queria me dizer. Explicou-me que sentia no próprio corpo os efeitos dos medicamentos tomados por ele. Que loucura isso! De fato, à medida que o paciente foi melhorando, a inquietação dela foi diminuindo. Os 2 iam melhorando concomitantemente. Um relato médico. Quem vai negar isso? É invenção do médico psiquiatra? É criação de uma mente criativa? É para enganar a gente? Não, é real. Existem coisas que a gente não tem acesso, não compreende, não entende e que a gente ainda não viu. Porque o que a gente sabe é um grãozinho de areia e olhe lá. Então aqui é uma história incrível. Ele foi melhorando, ela foi melhorando. Ele foi piorando, ela vai piorando. Ele toma remédio, ela ressente. Ela pensa, ele entende o que ela pensa, lê o que ela pensa. É uma coisa realmente inédita.
Com essas informações, propus medicá-la também para que os dois melhorassem mais depressa. E foi o que aconteceu. Ele também começou a ressentir os medicamentos que a mãe tomava. Era como se um pensava e sentia, o outro ao mesmo tempo sentia e pensava. O paciente recebeu alta controlado. Sugeri que ela contratasse uma cuidadora no intuito de dividir a atenção dele, deixar que ela descansasse, o que deu muito certo. Pensamos ter afrouxado o laço telepático entre os dois. Claro, uma pessoa ali cuidando dele afasta a mãe, dá espaço para a mãe, dá espaço para o filho, tudo fica mais calmo. Essa foi uma história em que o pensamento de um ecoava na mente do outro de maneira clara, a ponto de se poder verificar o que estava acontecendo entre eles. Aquele paciente tinha uma mediunidade muito ostensiva e, por causa de sua deficiência mental, ele não conseguia frequentar reuniões espíritas, devido ao seu temperamento inquieto e por não conseguir ficar muito tempo assentado. Não falo de reuniões mediúnicas, mas evangélicas. O ambiente dessas reuniões, pela vibração e pelo assunto abordado, mesmo não sendo inteiramente entendido em nível mental, é captado pelo espírito que usufrui desses momentos. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que o espírito recebe a mensagem mesmo com o aparelho danificado, que é a caixa cerebral, que é o aparelho cerebral. Portanto, se ele pudesse frequentar as palestras, o passe espírita, etc., para ele seria muito bom, traria um ganho. Mas como ele é muito inquieto, muito difícil de mantê-lo ali, quieto e calmo durante um bom tempo, fica difícil. Muitas vezes são feitos comentários na presença de deficientes mentais em estado comatoso, por pensarem que eles não estão entendendo. Talvez não seja assim. Em nível espiritual, o afetado pode estar participando do assunto e das vibrações veiculadas pelas palavras e pelo pensamento em questão. E é assim. Muitos que retornam do coma dizem, olha, eu ouvi o que vocês falavam. Eu vi o que vocês faziam. Eu estava lúcido ou lúcida, observando tudo, acompanhando tudo, só que o aparelho físico, corporal, não estava ali pronto para, ou restabelecido para que ele se comunicasse. Muito cuidado. Quando você está à noite e uma pessoa do teu lado dormindo e você está falando ou pensando. O corpo dorme, o espírito não dorme. A cabeça está ativa, o pensamento está ativo. Cuidado, que às vezes você pode entrar aí numas enrascadas bravas, porque por achar que aquele que está ali, ou em estado comatoso, ou dormindo, não está te observando ou te vendo. Ou te ouvindo também, né? E aqui nessa lição, ele nos aponta aqui duas ideias, duas indicações de estudo. Livro dos Espíritos, questão 420, e livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19. A gente vai até eles. Vamos aqui, primeiro no Livro dos Espíritos, 420, questão, que diz o seguinte, o tema é transmissão oculta do pensamento. Mas antes vamos na questão 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, pode, por exemplo, surgir sobre vários pontos do planeta ao mesmo tempo? Isso já aconteceu com a questão esqueci o nome agora.
veio e fugiu o nome. Vamos lá. Questão do autismo. A questão do autismo. 2 cientistas, um na Europa, eu acho que no Brasil. Ao mesmo tempo, eles diagnosticaram, o autismo. Os 2. No mesmo tempo, numa mesma época, colocaram autismo para aquele tipo de transtorno. E o mesmo aconteceu com o avião, né? Aqueles irmãos, esqueci o nome agora, os irmãos, não é Richard, nem Charles, os irmãos lá, nos Estados Unidos, e também o nosso queridíssimo Alberto Santos Dumont em Paris, né? Os 2, esses personagens, desenvolveram o avião no mesmo período, na mesma época. Por quê? Porque essas ideias, elas vêm do plano espiritual para o plano material. Havia um comandante que estava dando a esses espíritos toda a sustentação para que eles desenvolvessem o avião. Esse espírito foi Galileu Galilei. Para quem desejar, é só ler o livro Ícaro Redimido. Lá está essa história. Então, a mesma ideia, uma mesma descoberta pode acontecer em vários pontos ao mesmo tempo? Resposta. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Por isso que eu acabei de explicar. Vamos para 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? No caso deles, né? Do filho e da mãe. Eles estão acordados. Então eles podem se comunicar sem falar? Resposta. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com os outros espíritos mesmo no estado de vigília, acordado, desperto, ainda que o faça mais dificilmente. Por isso que esse caso, pessoal, é um caso inédito, que a gente acabou de conhecer, porque ele é mais difícil. É mais difícil de acontecer. Acontece naturalmente quando a gente está dormindo, que o espírito se desprende do corpo e vai ter contato com outros espíritos, naturalmente. Quando a gente está em estado de vigília, acordados, é mais difícil. Por que 2 pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? 421 é a pergunta. A resposta. São 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Então, isso é possível. A gente ter a mesma ideia, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento. Para o bem ou para o mal, hein? Para o bem ou para o mal. E para a gente fechar o nosso estudo, nós temos aqui o capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade, título Dominação Telepática. Eu não vou ler todo o capítulo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou resumir aqui rapidinho. André Luiz, junto de Aulus e Hilário, 3 espíritos desencarnados, vão à casa de um casal, de uma família. Jovino e, Anésia. Jovino, Anésia e 3 filhos estão ali em sua casa. Esses 3 espíritos vão até lá auxiliar, porque ali está acontecendo um grande problema. Jovino está tendo um caso com uma mulher, um caso extraconjugal. E eles estão jantando. A esposa, depois do jantar, diz para o marido se ele iria demorar, porque ela gostaria que ele viesse para que eles pudessem fazer as orações juntos. Ela pergunta a ele:
Poderemos acaso esperar por você hoje? Faremos nossas preces em conjunto. E ele diz: preces? Para que isso? Não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis, estudarei junto de amigos, excelente negócio. Mentira. Ele vai se encontrar com uma mulher. E o que acontece? Quando ele fala isso, ele fala que ele vai se encontrar para desenvolver, investigar, pensar num negócio, né? Nesse instante, surpreendente imagem de mulher surge-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada por ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. André Luiz, espírito desencarnado, vê que esse homem pensa na amante. E a imagem surge na frente dele, desaparece, surge, desaparece, surge, desaparece. Só os desencarnados observam isso. A cabeça de Jovino ligado ao corpo, à amante. Ele sai, resumindo, né? Ele sai e fica a esposa. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso, começou a pensar, agora é ela. Primeiro foi ele, agora é ela. Negócios, negócios, quanta mentira sobre tudo. Quanta mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração que não nos vê os problemas. E enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, os três espíritos desencarnados ouviam o pensamento de Anésia. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava agora indefinível mal-estar. O pensamento da esposa trouxe a imagem que apareceu para Jovino. Tudo isso em pensamento. Tudo isso na mente desses personagens. E aí ela vai desenvolver aqui, etc, etc. Aí Hilário pergunta assim: examinamos, porém, um fenômeno comum? Essa questão mental, essa troca de farpas, esses pensamentos que vão e vêm, a imagem da mulher aparece, desaparece, é comum? Aulus, que é o mentor, diz: intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si. Às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados às trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Poderíamos enquadrar esse assunto nos domínios da mediunidade? Pergunta André Luiz. Perfeitamente. Cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Sintonia, meus amigos. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família, da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. E eu não vou ler mais porque convido você a ler. Vai ler aqui. Afinidade, sintonia. Isso acontece o tempo inteiro. A gente capta sim o pensamento dos outros. E os outros vão captar os nossos pensamentos, mesmo se a mediunidade não esteja aflorada. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você está lavando a calçada da sua casa, né? Está lá, com a mangueira, tal.
Passa uma pessoa e pensa assim, brincadeira, né? Desperdiçando água. Falta água e esse aí brincando com a água. A pessoa que passou pela rua, pela outra calçada, pensou sobre a ação que você estava fazendo lavando a calçada. Aquele pensamento que está ali a 5 metros, a 2 metros, a 1 metro, sabe o que acontece com ele? É emitido pela mente e ele vai no alvo. Ele vem para mim, ele vem para você, ele vem para a pessoa pela qual o outro pensou. Esse pensamento, ele vem, se conecta. Se eu sintonizei com aquela pessoa, estou lavando a calçada, olhei e pensei comigo, olha o outro pensando que eu estou gastando água, e o outro fala, olha lá o cara gastando água, encaixou. O que acontece aí? Uma luta, um embate, uma guerra, uma disputa. Aí eu penso comigo, esse aí está pensando que eu estou gastando água, mas ele não sabe que a minha calçada, a minha garagem está suja há uma semana e eu preciso aguar as plantinhas da minha garagem. Mentalmente, a gente vai disputando. Isso acontece. Acontece no trânsito, acontece no mercado. Eu vou pegar um carrinho, a pessoa vai chegando e aí fica aquela coisa. Ele vai pegar o carrinho, não vai pegar o carrinho, ele pôs a mão, ele não pôs a mão, ele vai entrar na minha frente, não vai entrar. Disputas mentais, ó. Igual aqueles carneiros que dão cabeçada um no outro. Você se engana se você acha que você não capta a mensagem e o pensamento dos outros. E você se engana se você acha que os outros não captam seus pensamentos. A gente vive num mundo de afinidades ou de antagonismos. Eu vou me afinar contigo ou eu vou me afastar de você. Porque é 880, os extremos. E a gente não encontrou ainda o equilíbrio, o caminho ali, em que a gente vai menos, pendendo para um lado ou para o outro. Eu trouxe aqui 2 exemplos, aqui do filho e da mãe, a conexão fortíssima entre eles, que pode também, se não cuidar, né, pender para uma obsessão violenta, de tanta aproximação entre eles. E aqui, um marido que mentia, achando que estava se fazendo enganar aos outros, mas na verdade a esposa estava captando tudo o que ele estava pensando. E esses pensamentos, eles ficam. Porque até cabe um estudo sobre as formas pensamentos. Formas pensamentos são criações mentais nossas que ganham vida, mas é uma vida artificial. Não é a vida do princípio ativo que eu falei no começo do vídeo, que a gente vai encontrar, por exemplo, na plantinha. É fascinante. É fascinante a gente poder conhecer histórias como essas e compreender que a gente não sabe nada. E que se a gente não cuidar do pensamento em primeiro passo, a gente vai se perder. Porque o erro começa no pensamento errado. Pensou, plasmou. Plasmou aquilo, vai virar uma ação, uma atitude. E muitas vezes a atitude é péssima. A atitude nasce do desejo, do pensamento, do raciocinar. Penso, logo existo. Se nós existimos, eu existo, você existe. Que façamos de nossas existências algo decente, elevado e minimamente bom, né? Para o caminho do bem. Indico excelente livro, Saúde Mental. Indico excelente livro, Livro dos
espíritos indicam excelente livro nos domínios da mediunidade. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.